Neste último bloco do Papo 21, o debate gira em torno de como preservar e, ao mesmo tempo, adaptar as edificações para uso da comunidade. Acompanhe. E a política de restauro que a gente tem aqui no Brasil, a política de proteção ao patrimônio, como é que você enxerga? Ela é muito complicada porque ela tem muitos interesses. E, afora isso, tem uma coisa que é bom lembrar. Isso é, a propriedade privada ainda é uma coisa muito complicada, né? Isso é, em Havana você tem a propriedade privada. Eu sou proprietário da minha casa. Eu tinha uma casa em Havana. Se o governo se necessita dela, ele me toma. Isso é, o processo de desapropriação é muito mais fácil do que aqui. Então aqui, por exemplo, o que é que acontece? Você tem hoje, talvez 40% ou 50% do centro da cidade de Fortaleza hoje, que são de herdeiros. Então é muito complicado você resolver. O processo de deterioro das edificações muitas vezes é produzido pela falta de um controle dos próprios herdeiros, porque são tantos herdeiros que complica tanto a vida, sabe? Para você iniciar um processo como esse, eu acho que o caminho era fazer o que foi feito em Buenos Aires. Em Buenos Aires, pegaram aquela zona do Porto e entregaram aquilo para particulares, mas através de um processo na qual aquilo revertia para o Estado. Tinha um processo que era um processo misto, na qual o governo bancava e, ao mesmo tempo, era participante. Tem um processo que você tem que resolver-se do ponto de vista legal, de como você pode incentivar esse processo. E eu acho que se você tivesse uma política municipal, até federal mesmo, capaz de incentivar o particular a fazer isso através de financiamentos ou através de parcerias, podia ser até interessante. Porque você sabe o que acontece, por exemplo, em Havana, vou solicitar isso em Havana. O governo da União de Cuba, a República de Cuba, não tinha dinheiro para fazer uma inversão. Se gastava em torno... Por exemplo, quando eu restaurei a Fortaleza de La Cabaña e o Castelo do Morro, se gastou 18 milhões de dólares para restaurar uma fortaleza como essa em um país com uma dificuldade enorme de alimentação, de comida, de uma série de coisas. Então, o que fez? O comandante-chefe criou um município especial de Havana Velha e deu esse município especial a uma entidade chamada Oficina do Historiador de Havana, que é chefiada por esse Eusébio Leal. E tudo que tivesse ali dentro, que era do Estado, passou a ser propriedade da Oficina do Historiador. Então ele restaurava um restaurante. Esse restaurante, tudo que vendesse, era para restauração. Então ele começou a ter... Hoje ele tem já com 30 hotéis, 200 restaurantes, e hoje ele é capaz de faturar em torno de quase $1 milhão por ano. Esse dinheiro, ele não só restaura, mas ele atende as escolas do município, dos hotéis, os clubes de ancião, tudo isso começou a funcionar e ser dele. Como é que ele fez isso? Ele começou a gerar recursos que podia fazer na restauração. E isso foi feito, em parte, em Buenos Aires. Chegou aqui uma outra pergunta, né, que queria passar para o Veloso, porque está dirigida aqui a nós três. E a pergunta é o seguinte: se a gente acha válido, né, que o poder público venha a incentivar a moradia no centro da cidade. E se essa atitude de se incentivar a moradia no centro da cidade vai ajudar na preservação das edificações ou viria a acelerar um processo de demolição? Ao meu ver, eu acho que é um ponto pacífico, né? Porque onde você tem a moradia, e um processo misto de ocupação, onde a moradia faz a âncora, né? Você tem, consequentemente, uma vitalidade 24 horas por dia, né? Uhum. Eu acho que seria uma solução e já se vem há algum tempo debatendo isso aí. Agora, tornar isso viável entra justamente nesse processo das questões legais, né? Chico, tem uma coisa séria. Isso não é que eu digo que eu tenho que voltar. O centro, a cidade de Fortaleza era o centro. Ela era onde se vivia. Então, eu sempre vou citar Havana porque a minha vida passou muito tempo lá.
E o centro da cidade de Havana, o que aconteceu? Onde moravam as pessoas ricas. E aconteceu como igual a todas as cidades onde houve um crescimento econômico. O que acontece? Os caras ricos que estão aqui não conseguem mais morar no centro e vão morar num bairro afastado, e foram morar no Vedado, Novo Vedado, Miramar, aquelas zonas todas lá. E pegaram o centro da cidade, aqueles casarões imensos que não iam demolir porque não tinham o que fazer, e dividiram, chamado em quarterias, que eles são cortiços. E hoje, por exemplo, os 5,4 quilômetros de Havana Velha tem em torno de 78 mil habitantes. Aí o que acontece? A restauração não remove essas pessoas de lá. A restauração o que é que faz? Pega aqueles casarões e transforma em residência, mas residências dignas. Isso é, ele restaura a casa, mas dentro da estrutura física do edifício, transforma aquilo, redivide de tal sorte que aquilo se transforme. Por exemplo, tinha 20 famílias ali. Ele pega, tira as 20 famílias de dentro, restaura e devolve aquilo para 10 famílias. E essas 10 ficaram, vão para o próximo. Então, assim, o centro de Havana continuou morando por habitantes de Havana Velha. Inclusive, as leis não permitiam que outras pessoas de outras áreas da cidade fossem para lá, porque os moradores de Havana Velha tinham um comportamento diferente do restante da cidade. Então, isso é uma saída. Né? Uhum. Tem uma pergunta aqui muito interessante, que é do Marcel Valini, que é uma coisa que sempre se questiona, a população questiona, no que diz respeito à questão de até que percentual é válido, né, a intervenção em uma edificação de valor histórico, de patrimônio, que permita o desenvolvimento de atividades. Por exemplo, no caso ele cita no local onde haja necessidade de desenvolvimento voltado para atividade turística, né? Aí ele pergunta de uma forma bem clara, percentualmente até o quanto se pode intervir, se modificar na edificação, sem que isso descaracterize do ponto de vista, como ele coloca aqui, do estilo, no exemplar arquitetônico, né? É uma pergunta muito capciosa, porque ela é sutil dentro do ponto de vista, não tem porcentagem para isso. Isso aí, você não pode dizer que é 30%, 40%, nada disso. Isso aí, o que você tem que manter é uma casa tem uma linguagem, que essa linguagem é própria dela, que tem uma carpintaria, tem uma janela de uma determinada condição, e você não pode dizer que vou trocar isso aqui por alumínio e vidro, porque vai complicar isso. Não é isso. Eu acho que tem que ser, primeiro, se o edifício tem valor histórico, realmente tem valor histórico, ele deve ser preservado completamente. Mas outros estão no entorno, então tem valor arquitetônico. Então você mantém dentro da capacidade de você fazer intervenção naquilo ali. Você não pode transformar aquilo ali, sei lá, a maioria das casas do nosso centro foram transformadas quase completamente, porque a parte de cima ficou e de baixo tiraram tudo, né? Até as portas de janela fizeram um grande vão e transformaram aquilo numa loja. Mas se você for restaurar uma casa hoje, como tem ali na Jacarecanga, eu acho que o maior bom senso é você restaurar o máximo possível. Esse máximo possível qual é? Eu acho que isso tem que ser uma análise caso a caso, né? Não pode ser